Graças e paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Uma grande alegria tê-los conosco aqui no canal da TV Promessa RS. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica do Sul, que é o nosso encontro semanal. Lembrando que todas as quintas-feiras, às 19h30, você tem um encontro aqui com a gente nesta nossa jornada pela lição bíblica, e agora a lição bíblica do último trimestre, deste ano, que tem como tema questões inquietantes sobre o futuro, a doutrina das últimas coisas. Por gentileza, compartilhe o link que você tem aí contigo, coloque lá no seu Instagram, coloca lá no seu Facebook, compartilhe o link lá nos grupos do WhatsApp da igreja, dos parentes, dos amigos, ajuda a gente a chegar no maior número possível de pessoas para que sejam abençoadas através do estudo da nossa lição. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal da TV Promessa RS, está aqui o diretor da TV Promessa RS, se inscreva e depois ative o sininho para que você possa ser avisado de todos os programas aqui da nossa TV. Fique com a gente. Estamos de volta para o estudo da lição de número 6, que tem como tema hoje a evangelização das nações. Olha só, estamos já caminhando aí praticamente para metade, dessa nossa jornada nesta série de lições, lição de número 6, e hoje nós temos a alegria de ter aqui com a gente o Diácono Adriano. O Diácono Adriano, ele congrega conosco aqui na Promessa de Alvorada, que é uma das nossas igrejas da região metropolitana da Grande Porto Alegre. O Diácono Adriano, ele também é responsável pelo programa Som da Promessa, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 20 horas. Diácono Adriano, seja muito bem-vindo, obrigado por sua colaboração aqui com a gente na Escola Bíblica do Sul. Por gentileza, fique à vontade aí para dar a sua saudação inicial. E é isso mesmo, Diácono Adriano? Programa Som da Promessa, todas as segundas-feiras, às 20 horas. Isso mesmo. Graça e paz, pastor Alessio, pastor Rogério, realmente é uma alegria, Eu que agradeço, o convite aí, de participar dessa Escola Bíblica do Sul aqui tão abençoada, maravilhosa, na nossa TV Promessa RS. E sim, estamos lá, graças a Deus, lá na nossa web rádio, da Promessa, nossos irmãos lá de Taquarussu e Taquarussu lá em Mato Grosso, que administram, uma bênção, pastor Jadil Queiroz lá, e a gente está colaborando lá, cooperando por lá já há algum tempo, e agora estamos entrando aí simultaneamente também pelo YouTube, É uma demanda que se tornou necessário, e graças a Deus. É um prazer estar aqui na Escola Bíblica nessa noite, Graças a Deus. Pastor Rogério, por gentileza. Pois é uma alegria estar aqui com o Diácono Adriano, a gente sempre ouve, ele aí na rádio, a gente acompanha ali a rádio, e hoje temos o privilégio, de ter ele aqui para essa lição de número 6, e falar de uma parte que o Diácono gosta muito também, que é evangelismo, O Diácono Adriano, ele tem o evangelismo na veia, exatamente, foi perfeita a escolha, muito boa. Amém. Que bênção, que bênção. Queridos, então, a lição de número 6 tem como tema a evangelização das nações. Eu vou pedir a gentileza do Diácono Adriano para aí, uma pincelada para a gente sobre o tema, o objetivo, o texto base, aquela introdução, assim, para que os nossos irmãos, os alunos aqui da Escola Bíblica do Sul já possam entrar aqui no clima da lição de número 6 de hoje. Adriano, por gentileza, ajuda a gente nessa introdução. Realmente, como o tema da lição já deixa bem claro, assim, a evangelização das nações, e o nosso texto base já fala muito sobre o que nós vamos tratar nessa lição, nesse estudo dessa semana, Já o texto por base vai dizer, o nosso mestre Jesus está nos dizendo que o evangelho do reino, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim, Então, nós vamos estudar realmente
esse estudo é maravilhoso, porque vai nos trazer a situação da pregação do evangelho no mundo, né? E o papel da evangelização no plano de Deus para os tempos do fim. Para quê? Para estimular a pregação da palavra com urgência e com paciência também, né? Então, nós vamos realmente entender um pouco mais a importância de, mais do que nunca, né, pregar este evangelho do reino, né, realmente com urgência. Nós vamos, né, ver com mais profundidade a seguir aí, mediante os tópicos que serão estudados, né? Amém. É interessante mesmo, quando o diácono Adriano fala assim sobre a importância, né? Nós já estudamos aqui as lições passadas e falando sobre todos os sinais, né? Guerras, tantas coisas, né? Aí, nesse contexto de sermão profético, Jesus fala sobre a importância, né, de pregar o evangelho, né? Aí o diácono Adriano fala realmente sobre isso, né? A importância, né? Então, não é algo que a gente pode deixar de lado num momento desse. Tem que a lição bíblica que fala sobre fim dos tempos tem que mostrar a relevância, a importância que é de se pregar o evangelho, né? É um dos sinais dos fins. Esse evangelho será pregado em testemunho a todas as nações, e então verá o fim. Claro que isso não é o fim do mundo. O fim aqui é o aparecimento do anticristo, né? Exato. Mas está condicionado a se pregar o evangelho, né? É importante. E é o principal, né? Porque é esse que vai nos trazer o conhecimento para entendermos os sinais, né, desses fins dos tempos e também para nós conseguirmos compreender qual que é o nosso caminho que deve ser percorrido, né? Então, o evangelho, ele é exatamente isso, né? Quando eu vou aprendendo, eu vou distribuindo e vou evangelizando e vou levando essa palavra, né? Essa é a nossa missão. Maravilha. Muito bem, então vamos lá, vamos pedir ajuda aí para o Adriano, aí, do diácono Adriano, nas próximas perguntas, né? Querido, a pergunta de número 1 diz assim, diácono, com base no item 1, reflita sobre os dados do relatório acerca da grande comissão. Será que a igreja conseguirá cumprir a tarefa? Aí, diácono Adriano, olha, a lição já é sempre a introdução, tem a primeira parte que fala sobre os olhos no futuro, né? E aqui nós temos sobre o status da pregação, as duas testemunhas e a conclusão da tarefa. As perguntas, que são 4 sempre nesse primeiro bloco, elas remetem aos comentários. Então a gente vai meio que direto aqui nas perguntas, porque aí você fique à vontade aí, né, para criar esse link lá com os comentários. E diz aqui que, com base no item 1, reflita sobre os dados do relatório acerca da grande comissão. Será que a igreja conseguirá cumprir essa tarefa? Olha, pastor Alessio, a resposta é sim, né? Cumprirá. É claro que a gente olha para esses dados aqui, esses dados atualizados, né? Lá do relatório da grande comissão, publicado lá pelo Movimento de Lausanne, os povos não alcançados ainda constituem, né? Hoje, 40% da população global, né? E apenas 3% dos missionários internacionais são enviados para esse grupo. Então, assim, humanamente, olhando esse cenário aqui, para a gente é impossível, né? Mas a resposta é sim. A igreja, ela vai cumprir essa tarefa, né? Porque o Senhor Jesus, ele é enfático. Ele diz, olha, o evangelho do reino, ele não diz talvez será pregado. Não, ele diz será pregado, né? Claro que eu e você, nós temos que realmente entender que há uma urgência dessa proclamação, né? E como igreja, nós precisamos saber, entender que o Senhor Jesus nos dá essa autoridade, né? Para proclamar este evangelho do reino, né? E sim, vai ser pregado, pastor. Porque se não for pregado, o fim não chega, né? Não termina, o fim não vem, né? Verdade. Interessante. Isso é interessante, né? Isso é interessante. Interessante que ele coloca ali, né, que os povos não alcançados constituem 40%. Então, quer dizer, uma boa parte já foi. 60% aí, o caminho nós já andamos mais da metade, né? Verdade. Então, ainda resta um pouco ali, mas já passamos dos 50%. Então, quer dizer, essa caminhada aí cada vez mais próxima, né, pastor? Com todos os sinais que nós temos estudado durante todas essas lições que já se passaram aí.
E a gente vendo esse número estatístico aqui, aí nós estamos vendo um número humano, uma coisa que foi levantada por um órgão, pela instituição ali. E nós vimos que o caminhar que estamos tendo com os sinais, estamos no caminho. Estamos no caminho dos fins dos tempos, né? Sim. Eu acho extremamente importante, né? Quando o diácono Adriano, ele diz assim, ó, ela vai cumprir. Ela tem que cumprir, porque se não cumprir, não vem o fim. Né? Isso é muito importante, né, diácono Adriano, que todos saibamos que é condicional mesmo, é como o diácono Adriano está dizendo, porque Jesus disse, ó, será pregado em testemunha a todas as nações, e então virá o fim, ou seja, então virá o fim dos tempos, que é o aparecimento do anticristo. E isso tem que ficar claro, né? Porque se não acontecer isso, não acontece aquilo. Se nós não pregarmos, o fim não vem. Sim. Tem que acontecer de alguma forma. Então, essa fala do diácono ele foi muito assertivo, né, em colocar que, sim, que ela não tem assim, vai ser ou não vai. Tem que acontecer. Tem que acontecer, vai acontecer, né? Não tem saída, não tem alternativa, né? E tem outro detalhe também que a gente não pode deixar passar, né? Que é importante deixar bem claro que essa profecia, ela não assim, como diz a nossa lição, né? Ela não proclama a aceitação universal da mensagem de Cristo. Ou seja, ela não está dizendo assim, ó, que todo mundo vai aceitar, né, a mensagem de Cristo, o Evangelho do Rei. Não, né? Ela está dizendo que ela está dizendo que tão somente que a mensagem vai ser largamente divulgada, proclamada, anunciada, ou seja, ela vai ser proclamada a todo mundo, né, pastor? Não quer dizer que todo mundo vai aceitar. Não, quer dizer que a igreja vai proclamar a todos, né? Então vai ser o fim. Não quer dizer que todo mundo vai se converter, não, né? Todos terão a oportunidade, né? Sim, né? Todos terão a oportunidade de ouvir o evangelho, de ouvir a palavra. Agora, se vai querer levar essa como verdade ou não, aí é a escolha de cada um, livre-arbítrio, né? Sim, livre-arbítrio. Perfeito. Isso mesmo. É a segunda pergunta, pastor Rogério? Vamos lá, então. Vamos para a segunda pergunta. Diácono Adriano, a segunda pergunta coloca assim para nós, ó. Ele está colocando algumas referências bíblicas aqui, né? Algumas referências bíblicas e coloca assim, responda. A quem se referem as duas testemunhas mencionadas em Apocalipse 11:3? Que importante papel eles desempenham? Baseie-se também no item 2. Então, por favor, nos responda aí. Aqui, as duas testemunhas aqui, a gente vai perceber, né, já lá em Efésios capítulo 2, o verso 11 ao 22, vai deixar claro que a igreja, ela é formada por dois povos, né? Que é o povo judeu e o povo gentil, né? E aí, continua dizendo que os servos de Deus que a compõem são os profetas do Senhor para este mundo, né? E por isso eles vão aparecer lá em Apocalipse 11:3, né? Eles aparecem profetizando, né? Porque os servos do Senhor, aqueles que compõem, né, são como os profetas do Senhor, né? Para este mundo. Então, a gente sabe que lá em Atos 1:8, que a gente não conhece, né? Tão texto clássico, a gente tão conhecido, né? O Senhor Jesus, ele vai dar o Espírito Santo à igreja para que ela fosse uma testemunha até os confins da terra, né? Então, essas duas testemunhas ali vai se referir ao povo judeu, né? A igreja do Senhor, que é formada, né, pelos dois povos, os judeus e os gentios, né? Conforme ali em Efésios 2, do 11 ao 22, né? Essas são as duas testemunhas, né? O povo judeu no Antigo Testamento, que infelizmente acaba falhando, né? Porque a igreja, ela essa segunda testemunha, essa testemunha nova, que é a igreja, ela acaba se levantando justamente porque os judeus, eles acabam, ao invés de levar o evangelho para as nações, né? Eles acabaram segurando os oráculos de Deus para eles mesmos. Sim. Né? Negligenciaram na missão. Aí Deus levanta a igreja para que aquilo que o diácono Adriano disse, né? Para que a obra seja feita, para que a missão seja cumprida.
ela tem que pregar o evangelho. E como ele disse, com muita propriedade também, né? Não quer dizer que todos que ouvirem vão aceitar, mas essa mensagem tem que alcançar a toda a humanidade, né? E a igreja está aí para isso, fazendo a missão dela, né? Sim. E o Senhor Jesus, ele veio, foi para os gentios mesmo, né? O Jesus, ele veio e foi para buscar aqueles que estavam perdidos, né? Alcançar essas almas aí, né? E essa missão que ele tem, ele nos deixou também, né? Então nós temos essa participação de levar esse evangelho, de levar essa palavra aos nossos irmãos ainda que não teve a oportunidade de conhecer, é a nossa missão. Nós somos testemunha disso, né? Nós somos a igreja, nós testemunhamos esse evangelho de Jesus, né? Então o papel ele é super importante, ele é fundamental, né? Porque se nós não cumprirmos esse papel, né? E esse se que eu falo não é que não vai, eu falo essa condicional, nenhum dos outros eventos, como o senhor já colocou, acontecerá. Porque a palavra ela já deixou. Toda criatura terá que ter o conhecimento da palavra, terá que ter ouvido a palavra, né? E como foi bem colocado pelo senhor e pelo Adriano, independente se a pessoa aceite ou não, mas ela vai saber, existe um Salvador, existe esse que morreu para limpar os nossos pecados, que lavou com o teu sangue. Agora, se você quer crer ou não, aí é a sua escolha, né? Mas você sabe, e está escrito aqui na palavra, né? Tudo isso, né? Então aí cada um vai decidir o que quer seguir. E aí, como disse o diácono Adriano, né? Os dois povos, né? Os judeus, eles, durante todo o tempo do Antigo Testamento, eles tinham toda a possibilidade de testemunhar dessa salvação a todas as nações. Exato. Negligenciaram. Ficou exclusivo, né? Ficaram exclusivos, exatamente. Aí Cristo vem e levanta a igreja para dar continuidade ou para fazer aquilo que a nação judaica não fez, que é mostrar, ser uma luz para as nações. Perfeito. Né? E esse comentário do senhor, pastor, até me trouxe um negocinho para nós tomarmos cuidado para nós não sermos como os judeus foram. Exatamente. Porque muitas vezes a gente, como igreja, a gente pode querer ser um exclusivista, não no sentido assim, não quero que ninguém saiba, mas às vezes eu falo assim, eu já estou com essa palavra, já sou salvo, já está ótimo para mim. Né? Porque não é isso, porque o Senhor ele veio exatamente porque o povo que ele elegeu como povo dele não cumpriu a missão, né, de levar esse evangelho. Então que nós não façamos aquilo que foi feito lá, nós que aprendemos com os erros dos nossos irmãos lá no passado, né? E que levamos esse evangelho, né? É por isso que eu volto a dizer que a palavra inicial do diácono Adriano, ela é precisa, ela é cirúrgica, né? A igreja ela vai cumprir? Vai cumprir. Porque ela tem que cumprir. Porque senão ela é negligente também. Sim. Né? E a gente sabe que pela graça e pela misericórdia de Deus ela vai cumprir sim. Né? Vai cumprir, com toda certeza. Vai, com toda certeza. Muito bem, diácono Adriano, a terceira pergunta diz assim, em Apocalipse 11, o auxílio do item 2 ajuda a gente falando sobre os dois aspectos que caracterizam o testemunho da igreja. A princípio, nós vamos ver aqui realmente, né, dois aspectos, né, que vão caracterizar esse testemunho da igreja, né? Conforme lá em Apocalipse 11, do 3 ao 6, vai falar sobre isso. E a primeira característica, né, disso, em primeiro lugar, vamos destacar aqui, né, que essa primeira característica, ela vem se referir à questão de um tempo, um período, né? Aquele 1260 dias ali, né? A princípio, não é um tempo literal, né? Nem tampouco é um tempo incerto, mas ele é um tempo que está entre a primeira vinda de Cristo até, né, o início da grande tribulação, né? E aí sim, quando inicia a grande tribulação, vem o surgimento do anticristo. Então, a primeira característica, podemos destacar aqui, né, da igreja testemunhando, né, como testemunha de Cristo, é esse tempo, é o tempo que ela vai testemunhar, né, desde a primeira vinda até o início da grande tribulação, né. E a segunda característica, em segundo lugar, podemos destacar ali, né, que a igreja vai ser uma testemunha com especial autoridade, né.
Então, realmente, o nosso Deus vai dar à sua igreja uma autoridade diferente, uma autoridade realmente muito, mas muito especial, né? Como a gente viu no passado, né? Os servos de Deus ali operando coisas, né, maravilhosas, tremendas ali, né? Sinais gloriosos, maravilhosos ali, como Moisés, né? Ali que Deus, através de Moisés, né? Fazendo ali o mar, né? Se transformar, as águas transformarem em sangue, né? Aquelas coisas extraordinárias vai acontecer, né? Nessa segunda característica, né? Então, em primeiro lugar, essa primeira característica, ela se refere à questão do tempo, do período que a igreja vai ser testemunha, e em segundo lugar, então, é uma autoridade especial que o Senhor nosso Deus vai dar à sua igreja, né, durante esse período, né. Legal. Isso é importante, né? Importante. Diácono Adriano e pastor Rogério, eu acho, claro, é tudo muito importante, né? Mas é bom que a gente sempre frise, porque às vezes as pessoas elas ficam muito preocupadas com tantos dias, tantas horas, meses, o que signifique, né? Assim como quase que querendo uma continha de chegar, né? Quando a Bíblia fala sobre 1.260 dias. Na realidade, é apenas o período, a Bíblia está preocupada, como disse o diácono Adriano, nesse sentido, né? É o período desde a vinda de Cristo, na sua primeira vinda, até o dia em que vai aparecer o anticristo. E esse período aqui, ó, que nós não sabemos, digamos assim, literalmente, porque nós não sabemos até onde vai, né? Uhum. Quando é que o anticristo vai aparecer, enfim. Mas esse é o período que a igreja está, que a testemunha está profetizando, né? E ela com essa autoridade também, que é o segundo aspecto que o diácono disse. Porque, de fato, a igreja, às vezes, a gente pensa assim, ó, Israel no Antigo Testamento foi a testemunha, os oráculos de Deus. Deus visitou coisas extraordinárias quando a gente lê a história deste povo. Quando a gente vê a história da igreja, é algo extraordinário também. São nações, quantas conversões, são milhões e milhões de pessoas salvas, as coisas mais extraordinárias, culturas, as culturas mais terríveis foram redirecionadas, né? Enfim, é coisa fantástica o que o Evangelho tem feito no mundo, né? É que a gente pensa muitas vezes assim, mas o mar não se abriu. Sim. Mas, enfim, nós não vimos o fogo cair do céu como lá no Sinai, mas os milagres, a autoridade que essa testemunha que a igreja tem, ela é fantástica, né? Sim. Ao longo desses 2000 anos, é fantástica. E cada coisa aconteceu no seu tempo também, né, pastor? Então, naquele tempo lá, no passado, tinha que acontecer aquilo lá, até porque, para que aqueles irmãos daquele momento presenciassem o poder de Deus, né? Tanto nas profecias quanto nos milagres que aconteceram, e para que ficasse para nós também como referência, porque hoje nós não vivemos o que eles passaram lá, mas nós sabemos da história, né? Nós sabemos o que aconteceu com aquele povo lá, e eles testemunharam, né, no tempo deles, e nós testemunhamos hoje o nosso tempo, né? Quantas vezes a gente vê muitos missionários que vão para países aí, por exemplo, que o pessoal mata missionário, mata a pessoa que está falando de Cristo, do Evangelho, né? Uhum. Nós temos países que faz isso, a gente já viu muita perseguição, e esse povo testemunha, ele não tem medo, por mais que ele está num lugar que tem perseguição, que ele corre risco de vida, ele está lá testemunhando que a igreja existe e está pregando Cristo. Né? Rogério, me desculpa cortar, mas eu acho isso tão importante quando o diácono Adriano fala sobre isso, quando você fala sobre isso, porque assim, ó, como nós estamos no Brasil, você tem essa liberdade. Quando a gente fala que tem gente lá, como você está dizendo, ó, tem gente lá, está sofrendo agora, está morrendo agora. Se a gente não tomar cuidado, até parece que é um negócio de uma história de antigamente, né? Não, é agora. Né? É nesse exato momento, né? Exato. Então, é um negócio glorioso. O que a igreja está fazendo é um negócio fantástico no mundo. Com certeza, é um testemunho vivo, né? Um testemunho vivo. É que a gente às vezes espera como foi no passado, às vezes, né? Um mar se abrir, né? A gente, só que são contextos diferentes, né? Naquela época precisou de fazer aquilo. No tempo de hoje a gente precisa de gente para levar o evangelho. E o Senhor tem levantado essas pessoas para levar esse evangelho, né? Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Isso mesmo.
Agora é a pergunta de número 4, é isso? Pergunta de número 4. Pergunta de número 4, ela diz o seguinte, assim, ó. Por que o anticristo ainda não se revelou? E o que acontecerá quando a igreja completar sua missão? Aí baseia-se no item 3, né? E em Apocalipse, também tem Apocalipse, tem Tessalonicenses, tem Mateus, enfim. Tem alguns aparatos bíblicos aqui para a gente trazer essa resposta. O Diácono Adriano, o senhor pode nos ajudar, nos auxiliar com essa resposta aí? Aqui, nesse caso, né? Por que o anticristo ainda não se revelou, né? Acontece que nosso Deus, ele está detendo a revelação do anticristo, né? Deus está dizendo, ó, ainda não está na hora. Então, o próprio Deus, ele está detendo a revelação do anticristo, para quê? Para que a igreja cumpra a sua missão, né? Então, enquanto a igreja não concluir esta missão de pregar o evangelho, né? Em todo mundo, né? Até os confins da terra, né? Então, isso, o nosso próprio Deus não vai permitir que ele seja revelado, né? Por isso que ainda o anticristo não se revelou, né? Porque a igreja ainda não concluiu, né, a sua missão, né? Muito bem. E uma responde a outra aí, né? Uma pergunta responde a outra, né? Exatamente. Né? Aí. Porque tem que completar essa missão, né? Essa missão, ela tem que completar. Então, assim, ó, vamos fazer aqui uma brincadeira, né? Se nós queremos que Jesus volte logo, então nós temos que vestir a camisa e levar esse evangelho mesmo, de verdade, né, pastor? Tem que ter mais gente levando esse evangelho, né? Verdade, verdade. E o que o Diácono Adriano fala é fantástico mesmo, né? É com muita precisão, né? Ó, eu fico pensando assim, olha, o mundo está agitado. As profecias estão se cumprindo. Nós estamos, desde Cristo até aqui, os sinais do fim. A igreja precisa pregar o evangelho. Aí o Diácono Adriano diz assim, ó, informa assim, que Deus está retendo o anticristo até que a igreja cumpra a missão. Né? E é isso mesmo, porque assim, Deus está segurando esse negócio. Sim. Igreja, vai lá, vamos cumprir. A hora que ela cumprir a missão e que acontecer justamente o que o Diácono Adriano está nos ensinando aqui, que o evangelho será pregado em todas as nações, então virá o fim. Esse fim, aí eu repito a todos os alunos, como já foi dito aqui em outras vezes, esse fim não é o fim do mundo da vinda de Cristo. Esse fim é o fim no sentido de que agora o anticristo vem e a consumação chegou. Né? Então, ele será permitida a manifestação dele. Ele vem, ele se manifesta, vem a grande tribulação, uma grande perseguição final, enfim, todo aquele cenário de destruição final. Mas a igreja precisa primeiro fazer a sua parte, que é falar da salvação para todas as nações, em todas as tribos, em todas as línguas, em todos os lugares. Aí virá o fim. Pastor, aí o anticristo surge. O senhor vê o tanto que Deus, ele é justo, né? Ele é justo porque não seria muito injusto falar assim, mas poxa vida, não deu oportunidade lá do irmão, sei lá na Índia não conhecia a palavra, ou lá no Brasil, lá no Mato Grosso, lá no Rio Grande do Sul, lá no Rio de Janeiro, né? Lá no Japão, né? O Senhor, ele é tão justo que ele falou, enquanto esse evangelho não chegar em todos os locais do mundo, né? Eu não deixarei com que o anticristo venha. Então, quer dizer, eu vou ter um conhecimento de que esse anticristo virá e que esse anticristo, como o próprio nome diz, ele é o contrário ao que Cristo prega, como o próprio nome já coloca. Então, eu conseguirei identificar desde que eu receba esse evangelho. Então, a oportunidade de receber o evangelho eu estou tendo, essa oportunidade. A decisão é minha se eu quero levar ele como verdade ou não. Mas ele é muito justo, porque ele me dá essa oportunidade e dá oportunidade para todos os seres humanos, né? Para todos nós. Então, nós temos essa oportunidade. Então, não tem como falar que Deus foi injusto. Do nada veio o anticristo e um monte de gente nem conhecia direito e foi enganado por ele. Não, meu amigo. Se você foi enganado por ele, foi porque você quis, porque a palavra foi pregada, o evangelho chegou até você. Agora, se a sua escolha... Pessoal, né? Então, a justiça de Deus, nós vemos aqui que ele é justo de fato. Né? Hein, pastor Rogério? Eu estava lembrando aqui agora de um fato que acontece cotidianamente com cada um de nós, né? A gente muitas vezes vai ali falar com alguém a respeito do evangelho, de Cristo, né?
e de repente essa pessoa diz, não, mas eu já sei, já li a Bíblia, né, e tal, né? Então, a gente vê que, de certa forma, pelo menos aqui no Brasil, muitas pessoas dizem, não, mas eu já conheço, né, eu já sei como é que é, mas, né, eu quero ficar na minha, né? Então, a gente vê que realmente, hoje em dia, as coisas... E outra coisa, assim, a respeito de tanta informação, né, a gente está percebendo que a cada dia que passa, tudo está ficando mais claro, né? E até a gente, às vezes, brinca um pouco dizendo assim, realmente, hoje, só é enganado quem quer, né? Porque o acesso à informação, né, a próprio evangelho, né, está cada vez sendo mais facilitado, né, de certa forma, né. Então a gente pode perceber de certa forma isso, né, acontecendo, esse fenômeno, né, acontecendo. Verdade. Maravilha. Que bênção, né? Que bênção. Graças a Deus. Diácono Adriano, nós temos agora aqui na segunda parte da nossa lição, que é a parte mais de aplicação, né? A primeira parte fala sobre com os olhos no futuro e agora com os pés no presente, uma aplicação mais pessoal, sempre dividida em duas partes. São duas perguntas também. A primeira parte diz assim, até concluirmos a missão, preguemos o evangelho com urgência. E a segunda parte, até concluirmos a missão, preguemos o evangelho com paciência. Nessa primeira parte, que fala sobre pregar o evangelho com urgência, a pergunta de número 5 diz assim, enquanto seja bastante pessoal, né, a gente pede aí a sua contribuição para nos ajudar também. Como tem sido sua contribuição na proclamação do evangelho do reino às nações? Como que tem que ser a contribuição de todos os nossos alunos aqui da Escola Bíblica do Sul em relação a proclamar o evangelho do reino a todas as nações? A palavra de Deus vai dizer, o Senhor Jesus vai dizer que realmente, né, a seara muitas vezes é grande, os trabalhadores parece que não são, né, os Rogérios, né, o pastor Rogério, pastor Alessio, né, não são poucos, né, então realmente a seara é grande, né, mas a gente deve dizer, Senhor, eu quero trabalhar na tua seara, né, como diz aquele louvor do brado, né, eu quero trabalhar para o meu Senhor, né, trabalhai e orai, né. Então, a gente realmente precisa entender que nós somos missionários, né? Cada um de nós temos uma missão, né, a cumprir, a missão individual, né? Não dá para terceirizar, né? É uma missão de proclamar este evangelho. E existem várias formas. Nós temos aqui também várias formas de proclamar o evangelho. Nós temos aí vivendo esse mês de missão, né, na nossa igreja, né? E nós temos vendo, assim, a obra do Senhor, há várias formas de poder contribuir, né, financeiramente, né, com a nossa junta de missões, né, porque às vezes, mas eu nunca vou lá na África, né, mas aquela oferta ali, aquela contribuição financeira vai chegar lá, vai alcançar lá, né. Por exemplo, eu estou tão feliz, né, pastor Alessio, que o jovem, esqueci agora o nome do nosso futuro seminarista lá, que o pastor Christian estava nos informando, né, jovem Origem, né? Origem. Eu acho que é o primeiro jovem lá a ser enviado para cá para fazer seminário, né? Ali em São Paulo, da nossa igreja. Então, eu fiquei pensando assim, e o jovem Origem participou com a gente, inclusive, né? No Som da Promessa, o pastor Christian fez uma live lá com a gente e colocou ele lá, e o jovem Origem começou a contar, pastor Alessio, a história dele e tudo, e o jovem Origem, ele foi uma daquelas crianças que foi atendida lá atrás, lembra na época das mochilas, do projeto Plantando Esperança? Eu fiquei emocionado com aquilo ali, porque a gente viveu aquilo ali, né, pastor Alessio? Então, quer dizer, de certa forma, nós estávamos lá, junto com a Origem, né? Aquele garotinho que hoje, né, pastor Rogério, hoje está vindo para o Brasil fazer seminário aqui em Cosmópolis, São Paulo, glória a Deus. Então, quer dizer, de certa forma, a gente está fazendo missão quando contribui, né, com a nossa junta de missões, né, quando se coloca, né, no eis-me aqui, né, Senhor, me ajuda, né, a proclamar o teu evangelho, né, e quando a gente também se dispõe a ir, né, também precisamos ir, né,
fazer missão, fazer, né, com que esse evangelho seja pregado, proclamado, né, como diz aqui, né, com urgência. Realmente existe uma urgência, sim, né, porque enquanto não chega ao fim, né, nós cremos assim que muitas pessoas, muitas almas, né, podem ser salvas ainda, podem dizer um sim para Cristo, né, através de mim e de você, né? Então eu acho que Deus realmente conta com a gente nessa missão. A gente sabe que o nosso Deus, ele está em missão, mas ele chama trabalhadores para a sua seara. Muito bem colocado, Diácono Adriano, e eu entendo da mesma maneira. Eu acredito que nós temos a nossa missão, cada um, né? Nós temos que levar esse evangelho, seja para o nosso amigo, na escola, no trabalho, na faculdade, em casa, no nosso lar, os nossos familiares, né? Porque quantos familiares, às vezes nós temos ainda que não conhecem esse evangelho, né? Então a gente é evangelista mesmo, a gente tem que levar esse evangelho aí a essas pessoas, né? E nós temos também, obviamente, essa ajuda, que nem o senhor falou aí, as missões que vão para fora do país, o nosso dever contribuir, ajudar de forma financeira. O trabalho que o senhor faz aí na rádio, por exemplo, leva esse evangelho para quantas pessoas, às vezes, ali, né, que está longe, às vezes que não tem igreja na região que ele está, que ele para aquele momento ali para ouvir uma reflexão, ouve louvores, né? O trabalho que a convenção aqui no Rio Grande do Sul também vem fazendo, da escola bíblica que nós estamos fazendo aqui agora, fizemos podcast, várias coisas. Então, tudo isso são meios, né? As células, né? Tudo isso aí são meios de levar o evangelho. Então, assim, a igreja, essa é a missão verdadeira da igreja, levar esse evangelho. A gente tem muitas alternativas, tem muitos meios, né? Você imagina, se a gente fazer um paralelo, Diácono Adriano, Pastor Alessio, Jesus tinha 12 discípulos ali, né, do lado dele ali, que ele começou a ensinar. Óbvio que tinha muitas outras pessoas ao redor, mas ele escolheu aqueles 12 para ele ter um foco maior. Você imagina se aqueles discípulos tivessem os mecanismos que nós temos hoje de internet, de live, de fazer coisas que a gente... Imagine se 12 chegou até nós nos dias de hoje. Se eles tivessem aquela tecnologia naquela época, já tinha vindo Jesus, porque todo mundo já conhecia o evangelho, né? Então nós temos que usufruir, né, do que nós temos hoje, da tecnologia, de tudo que nós temos hoje para levar esse evangelho, para chegar a muitas pessoas, né? Porque às vezes eu não consigo, de repente eu não consigo ir num país para fora, mas através de uma pregação do evangelho, de um estudo bíblico desse aqui, que está na internet, está para o mundo inteiro. Então isso aqui pode cair em algum outro... Então assim, esse é o verdadeiro evangelho. Exatamente. Nós temos que levar isso a sério, né? Isso não é brincadeira. O que a gente faz aqui, a gente conversa, de repente a gente descontrai com uma coisa ou outra, mas nós estamos falando de coisa séria, nós estamos falando de salvação, estamos falando do evangelho verdadeiro, né? Verdade. Tem que aproveitar todas essas oportunidades, tudo, né? Como vocês disseram, né? Se é para Moçambique, a gente vai ofertar, a gente vai orar, a gente vai fazer o que for possível. Se é para uma missão no Brasil, vamos orar, vamos ofertar e fazer tudo possível. Se no nosso caso é dentro do Rio Grande do Sul, vamos amar esse estado, vamos amar esse povo, vamos ofertar e vamos fazer de tudo, vamos através das nossas células, que já são mais de 30 células nas igrejas do Rio Grande do Sul, vamos através do Som da Promessa, vamos através da TV Promessa RS, vamos através de todos os mecanismos, porque nós precisamos vamos pulverizar a internet. Não adianta ficar demonizando a internet, Sim. Porque tem muita coisa ruim mesmo. Sim. Mas ela está lá, né? Exato. Vamos colocar tudo o que a gente puder para que alguma pessoa seja abençoada de alguma forma em um determinado momento, né? Perfeito mesmo, perfeita a palavra de vocês. Amém. Chegamos aqui na última pergunta, é isso, pastor Rogério? É isso aí. A última pergunta aqui é o tópico 2, né? O tópico ele coloca: até concluirmos a missão, preguemos o evangelho com paciência. E aí a pergunta vem: você já se sentiu desanimado ou, ao encontrar impedimentos à pregação do evangelho, como devemos lidar com isso? E aí ele coloca uma referência aqui, leia 2 Timóteo 4, 5. E aí, Diácono Adriano, como é que é? Já desanimou em algum momento, por algum impedimento? Conta aí para nós um pouquinho. Esse texto aqui é fantástico, né? Ele vai dizer aqui ao jovem Timóteo, né? Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições,
faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério, né? Então, quer dizer, realmente, a gente, como humanos, né, a gente às vezes se sente um pouco desanimado, né, poxa, mas eu prego, né, poxa, parece que ninguém me ouve, não dá bola, né, mas aí é que está a questão, a gente volta lá no início do nosso estudo, né, a questão aqui não é a aceitação, mas é a proclamação, né, então é um compromisso que eu e você precisamos fazer diante de Deus, de proclamar esse evangelho, de dizer, olha, Jesus te ama, né? Em Cristo, você pode ser uma nova criatura. Se você entregar a sua vida, o seu caminho ao Senhor, confiar nele, ele vai fazer coisas que você, né? Você não imagina, mas ele pode fazer. Então, essa mensagem de esperança, né? Essa mensagem de salvação, ela tem que ser proclamada, né? Porque em meio ao mundo tão caótico, as pessoas tão desanimadas, falta fé, falta amor, falta esperança, né? Pensamento de suicídio, tudo. Aqui está nós, eu e você, né? Para dizer, olha, há uma esperança viva, uma esperança gloriosa, como nós estudamos lá na primeira lição desse trimestre, né? Essa esperança no futuro, né? De um novo céu, uma nova terra, de uma salvação em Cristo. E essa esperança gloriosa em Cristo, ela já começa com a nova criatura aqui, né? Então, realmente, a gente precisa, pelo menos assim, entender que não é questão se a pessoa vai aceitar ou não. Não, a questão é que você precisa proclamar. Então, não desanima, né? Não devemos, podemos, mas não devemos desanimar, né? Se tiver que sofrer, sofre as aflições. Faz a obra de evangelista. Cumpre o teu ministério, né? Então, vamos lá. Vamos, né, buscar, assim, essa fidelidade ao nosso ministério. E eu penso assim, né, pastor Lécio? Poxa, né, pastor Rogério, que privilégio que nós temos de poder ter como diz a palavra de Deus, nós temos essa paz que excede todo entendimento, esta alegria que vem do céu, como diz lá o nosso querido pastor, lá o Gé lá, né? E como eu amo esse Jesus, né? Verdade. Então nós temos essa alegria que vem do céu, essa força que vem de Deus. Como é que nós não vamos, pelo menos, tentar compartilhar? Realmente precisamos ter um pouquinho mais de paciência, sim, para pregar esse evangelho, no sentido de que nós não vamos salvar o mundo inteiro, não, né? Nós não vamos, mas nós precisamos pregar, né? E aí a semente vai cair ali, vai cair aqui, né? Às vezes tem uns espinhos, às vezes tem uma pedra no caminho ali, né? Mas enfim, mas a semente, o problema não está na semente, né? O problema muitas vezes está ali onde vai cair a semente, mas a semente ela é divina, ela é gloriosa. Então, essa semente está na minha mão, essa semente divina está na tua mão, né? Então, realmente, a gente às vezes se sente, sim, né? Desanimado, alguns impedimentos, alguns obstáculos, mas não vale a pena, né? Acho que a gente precisa realmente entender que precisamos, sim, proclamar com urgência e com muita paciência, né? Que às vezes a gente quer meio que fazer uma coisa que é para Deus fazer, né? Então, a gente até fala muito, né, pastor Lécio, que quem convence não é nós, não é eu, né? Isso mesmo. Né? Isso quem mesmo. convence é o Espírito Santo de Deus, é Ele que convence. Nós apenas devemos entender isso, né? Proclamar. E o resto é com Deus lá, né, pastor Rogério? É com Deus lá, o Espírito Santo faz o resto. Amém. Acho que é isso Gostoso, mesmo, né? Acho que é isso, né, pastor? Porque, Isso. e a gente fala isso e é bom o diácono Adriano colocar isso, porque como a gente está nesse momento muito forte, trabalhando nas células, às vezes as pessoas podem se decepcionar. Poxa vida, mas minha célula só vem assim, não está vindo visitante, ou vem uma vez, outra vez não vem, ou o irmão mesmo da própria célula, uma vez vem, outra vez não vem, tem dia que tem bastante, outro dia tem pouco. Mas esse desânimo, a gente não pode deixar ele nos afetar. De jeito nenhum. Né? Não pode deixar nos afetar porque o evangelho, ele é vivo e ele tem que estar vivo dentro do nosso coração. Uhum. E o que o diácono colocou ali, muito bem, não é o nosso dever converter ninguém, né? De convencer ninguém. O nosso dever é falar do evangelho. Então, esse processo aí
de convencer é o Espírito Santo, né? Tá na mão. Descansa nele. Exatamente, descansa nele. Então, meu irmão, ó, se às vezes está com a sua célula, você está achando que não está legal, olha, continua. O Senhor vai operar, vai levar gente lá, Ele vai preparar pessoas para estar, né, frequentando a célula, para estar lá ajudando. Então, assim, ó, não desista, né? A célula é persistência, né? O Evangelho, ele é persistência. Os discípulos ali, os apóstolos ali do Senhor foram persistentes, passaram sofrimentos, muita coisa para esse evangelho chegar em mim, chegar em cada um de nós até hoje, para esse evangelho chegar. E de hoje para frente é o nosso dever continuar levando esse evangelho, né? Então não deixe que nada nos abale. Por mais difícil que seja, por mais o caminho seja mais dificultoso que seja, que nós nos mantenhamos, né, firme para levar esse evangelho aí, e principalmente nas nossas células, né, que está tendo muito sucesso, ao meu ver. Amém. Amém. Queridos irmãos, olha só, né? A palavra do diácono Adriano, a palavra do pastor Rogério, a gente vai encerrando aqui a lição bíblica de hoje com chave de ouro, né? Que é lindo, assim, tudo que eles falaram aqui. Diácono Adriano, obrigado, meu querido, que Deus abençoe para a gente caminhar aqui para o final. Eu vou pedir ainda mais um favor seu, de fazer uma oração por todos nós, por todos os alunos aqui da Escola Bíblica do Sul, né? Para que esta palavra, como você disse, possa encontrar um lugarzinho lá no coração, né? Que acenda a chama de urgência e acenda a chama da paciência, para que nós não desistamos, né, da nossa missão. Amém, pastor. Em nome de Jesus. Eu que agradeço o convite, né? É um prazer, é uma alegria, né? Poder participar aqui da nossa Escola Bíblica do Sul, né? A TV Promessa RS. E glória a Deus por isso, né? Vamos estar orando ao Senhor, né? Então, neste momento, pedindo, né? Ao Senhor que nos ajude, né? Nos ajude a cumprir nossa missão, né? Essa missão de poder proclamar este evangelho tão maravilhoso que um dia nos alcançou, né? E hoje precisamos, sim, de uma forma urgente, compartilhar, né? Aquilo que o nosso Deus fez com a gente, para mais e mais vidas, né? Pessoas às vezes estão bem pertinho da gente, como o pastor Rogério comentou, né? Às vezes um amigo, um familiar, né? Pessoas próximas que precisam de mim e de você. Então vamos pedir para que o Senhor nos ajude nesta missão, né? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, em nome de Cristo, por essa escola bíblica tão especial, Senhor, onde tu tens, Pai, nos ensinado tanto, trazido, Pai, ao nosso coração, à nossa mente, Pai, essa certeza, esta clareza, Pai, de que há sim, Senhor, há uma urgência, Pai, em proclamarmos este evangelho que salva, que cura, que liberta, que transforma, que traz de volta, Senhor, tudo aquilo que o mundo muitas vezes leva a esperança, leva o amor, leva a fé. E nós temos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado, Pai, este grande amor, Pai, em nossas vidas, nos salvando, provando o teu amor, tendo entregado o teu Filho Jesus por cada um de nós. O Senhor tem entrado em nossa casa, em nosso lar. Ó, Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a compartilhar, Pai, com urgência, Pai, este evangelho do reino, Senhor. Este evangelho que transforma o mais vil pecador, Senhor, em um servo teu, em uma serva tua, Pai. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, a proclamar com autoridade, com poder, mas também com muito amor, para que vidas se rendam a Cristo, entregue a sua vida a Cristo, Pai, para que o mais breve possível este evangelho seja pregado, Pai, em todo o mundo, até os confins da terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e nós oramos em nome de Cristo e agradecemos. Amém. 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 Graças a Deus. Diácono Adriano, muitíssimo obrigado, meu irmão. Foi uma grande alegria tê-lo aqui com a gente na Escola Bíblica do Sul dessa semana. Amém. A alegria foi minha, pastor Alessio. Grande abraço, Rogério. Tamo junto. Amém. Parabéns aí pelo trabalho da rádio aí. Que Deus continue abençoando grandemente aí esse ministério maravilhoso aí. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Pastor Rogério, muitíssimo obrigado. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Uma grande bênção tê-los aqui na nossa Escola Bíblica do Sul. Por gentileza, compartilhe o nosso link, deixe o seu like, se inscreva no canal da TV Promessa RS e ative o sininho para que seja avisado de todas as nossas programações. Muitíssimo obrigado a todos.
Fiquem com Deus.